Olá, eu me chamo Cleide Cristina Pereira e vou fazer uma apresentação sobre o trabalho intitulado Lei do Feminicídio, a hipótese do machismo institucional no Brasil. Bom, sobre a estrutura da apresentação, inicialmente eu vou falar então sobre os conceitos, de femicídio e feminicídio, depois sobre o processo legislativo brasileiro, o gap entre os processos e os casos de feminicídios no Brasil, a hipótese do machismo institucional e, por último, então, as considerações finais. Bom, inicialmente é preciso contextualizar. Hoje, com cerca de 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, o Brasil registra o quinto maior índice de homicídios femininos, em um ranking composto por 83 países. Em 2019, que são os dados mais recentes, 3.737 mulheres, cerca de 10 por dia, foram assassinadas, sendo que 66% delas eram negras. Desde 2015, então, o país possui uma lei, a Lei 13.104, a Lei do Feminicídio, que incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos. O termo femicídio deriva do inglês, femicide, foi utilizado pela primeira vez por Diana Russell, em 1976, para designar a morte de mulheres como um crime misógino durante um depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres em Bruxelas. Em 1992, Russell e Jill Radford editaram o livro Femicide: The Politics of Woman Killing, em que elas afirmam que a maioria dos assassinatos de mulheres pode ser considerado a forma mais extrema de terrorismo sexista motivada por ódio, desprezo ou senso de propriedade em relação às mulheres. O conceito volta a aparecer então na literatura nos anos 2000 para denunciar uma série de assassinatos e desaparecimentos de mulheres em Ciudad Juárez, no México, que vinham ocorrendo desde a década de 90 num contexto de omissão do Estado. O caso ficou conhecido como Campo Algodoneiro e culminou na condenação do Estado mexicano pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na época dessas denúncias, foi a feminista e deputada mexicana Marcela Lagarde que adaptou a expressão inglesa, para o espanhol. Segundo ela, se fosse simplesmente traduzir femicide como femicídio, haveria chances então do termo ser interpretado como o oposto do homicídio, ou seja, como morte de mulheres, sem a questão da violência de gênero. Sobre o processo legislativo no Brasil, segundo Campos, a proposta de tipificar o feminicídio no Brasil é um contínuo das leis de criminalização da violência doméstica na América Latina. No Brasil, o marco é o ano de 2006, com a criação da Lei Maria da Penha. O projeto, então, do feminicídio foi apresentado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, criada em 2011, mas até ser aprovado o projeto enfrentou uma série de modificações, em especial devido à atuação da bancada evangélica. Então, por exemplo, a expressão razões de gênero foi substituída por razões da condição do sexo feminino. A lei foi sancionada em 9 de março de 2015 pela então presidente Dilma Rousseff e alterou o Código Penal de 1940 para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, além de incluí-lo no rol de crimes hediondos. O nosso trabalho, então, ele identifica um gap, uma lacuna entre o número de casos e processos de feminicídio. Segundo o CNJ, em 2019 foram registrados 1.941 novos casos de feminicídio na Justiça Estadual, o que correspondeu a um aumento de 4,9%, mas se a gente olha então para aquele ano especificamente, o ano de 2019, ocorreram mais de 3.737 feminicídios. Então, essa é a diferença. Em 2019, os tribunais eles contabilizaram mais de 5.000 processos de feminicídio em tramitação e o próprio CNJ reconhece que há uma notável subnotificação dos casos. Nesse gráfico, então, a gente consegue ver essa diferença, então, em cada uma das unidades da federação entre
a quantidade de processos novos de feminicídio e a taxa de homicídio de mulheres, né, para o ano de 2019, a cada 100 mil mulheres. Então, observando aqui a barra laranja, ou seja, na maioria dos tribunais, a quantidade, e dos de federação, aliás, a quantidade de casos supera a de processos. Então, sobre a hipótese do machismo institucional, para explicar essa diferença. O gap entre os casos de feminicídio e a quantidade de processos classificados como tal evidencia limitações e deficiências de um sistema judiciário que reproduz discriminações de gênero. Até 2005, o estupro era classificado como crime contra os costumes pelo Código Penal brasileiro, o qual inclusive continha a expressão mulher honesta até o princípio do século XIX. Ainda hoje, é comum a gente ver sentenças sexistas, misóginas ganharem destaque na imprensa. É preciso olhar para o perfil do judiciário, que é predominantemente branco e masculino, embora a participação das mulheres venha aumentando nos últimos anos. Dados do CNJ mostram que entre 2008 e 2018 o percentual de magistradas na Justiça Estadual era em média de 35,7%. Sendo que em 1988 era 21,9%. Também é preciso considerar que as juízas elas podem reproduzir comportamentos padrões como estratégia de sobrevivência na estrutura. Um estudo da Severi, de 2016, mostra que algumas juízas admitem realizar um intenso esforço para ocultar qualquer traço de gênero na formulação das suas decisões, na tentativa de evitar crítica dos seus pares e acusação de parcialidade. O papel da paridade, não necessariamente é sinônimo de maior atenção e receptividade aos direitos das mulheres, mas quando a gente cruza os dados sobre a composição dos tribunais e a quantidade de processos de feminicídio instaurados, identifica-se que pode haver alguma relação com um dos maiores percentuais de magistradas ativas, 47%. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também foi o que possuía, em 2019, o maior número de processos de feminicídio instaurados, superando inclusive a quantidade de casos registrados naquele ano. E o oposto aconteceu no caso de Roraima, com um dos mais baixos percentuais, 23%, de magistradas ativas, registrou a maior defasagem, então, entre casos e processos de feminicídio. É preciso também levar em conta outros dois fatores, a impunidade, que é uma característica do sistema da justiça brasileira, e os inquéritos, que sustentam o processo, e também há estudos indicam que há muita falha também na classificação como feminicídio. Mas a hipótese do machismo institucional ela vai no sentido da análise de Lipsky, de 1971, sobre o racismo institucional nos Estados Unidos, que demonstrou que a burocracia não é uma massa coesa e homogênea, mas sim formada por indivíduos e resultado de interações sociais e humanas. No caso do gap entre o número de casos e processos, essa hipótese ela poderia ser de fato comprovada a partir de uma pesquisa qualitativa mais aprofundada. Por último, mais do que uma norma específica, o enfrentamento da violência e das desigualdades de gênero depende de mudanças profundas e estruturais na sociedade brasileira. A lei do feminicídio representou um inegável avanço, ela tornou visível um crime de ódio contra as mulheres, que antes se diluía nas estatísticas de homicídios, mas é preciso monitorar a aplicação da norma, além de investimento, então, na capacitação de agentes públicos, bem como e principalmente em estruturas que possam evitar as mortes anunciadas. Muito obrigada.